falando de novo e falando e falando. Vamos aguardar certinho e aí a gente espera, Tá bom. tá? Marta, a Marta está aqui? Marta, você está pondo. Tô, Bel. É você que está pondo, né? Eu não entendi. Eu vou colocar de novo só o link, porque esse aviso aqui da reunião, ele está cheio de informação, né? Aí pode ser que as pessoas tentem ligar nos números. Eu estou mandando uma mensagem lá. Eu Tá. copiei só o link, tá? A Kátia tinha feito isso e eu terminei apagando, achando que ela ia conseguir. Fica mais fácil, fica mais fácil. Tá, Ó, então, eu coloquei lá agora, eu ainda estou na sala de aula, ainda tem meia dúzia aqui. Eu coloquei lá de novo, que aí talvez fique mais fácil. Assim. Mas é o mesmo link, tá? tá Não é bom. outro link, não, é o mesmo. É só eu apaguei só para não dar. Para não dar duplicidade, né? Mas é o mesmo. É porque aqui na mensagem tem os números, né? Então pode ser que alguém tente ligar no número ou clique nesse link de baixo. Eu não sei se dá alguma diferença, tá bom? Tá bom. O tempo está passando e a gente já passou 1 minuto. Então, Michele, por favor, irmã Lúcia, você é muito bem-vinda nessa casa. A palavra está com você, você tem quase 1 hora. E que Deus te use. Nós queremos escutar o seu testemunho. Se você depois quiser louvar o Senhor, você tem liberdade desse recinto, ok? Deus te abençoe. O seu microfone está desligado. Estão me ouvindo aí? Sim, estamos ouvindo. Amém. Era só Tá um bom? pouquinho, Lúcia. A Lúcia vai contar um testemunho, mas se a qualquer momento você quiser perguntar, você pode levantar a mão, tá certo? E ela vai fazer, porque aqui a gente tem essa liberdade de estar perguntando, aqui é uma conversa, então não se sinta de levantar a mão e perguntar. Ok, Lúcia? Ok. Deus abençoe, pode começar. Bom, amadas, a paz novamente a todas. Que Deus nos abençoe nesse tempo e dizer que o Senhor, ele é maravilhoso, né? Deus, ele nos surpreende sempre. E eu quero, assim, dizer para vocês que muitas vezes a gente passa por alguns caminhos até naturais, digamos assim, e você acha que, muitas vezes você acha que Deus está com você, mas assim, você está fazendo o que você está fazendo, Deus está comigo, mas é aquela coisa, né? A pessoa fica sempre naquele, como nós estamos em construção, então nós sempre temos aquela pontinha, assim, bem pequenininha, né? De dúvida, digamos assim. A gente tem certeza, mas tem momentos, irmãs, que o negócio fica bem difícil, né? E aí você dá uma balançada assim e fica, puxa vida, Senhor, por que que isso está acontecendo comigo, né? E assim, ao longo desses anos, né, na presença de Deus, na presença do Senhor, eu tenho vivido momentos, assim, muito, muito específicos, muito, muito especiais, muito únicos, né, da minha vida, assim como vocês também. E, em primeiro lugar, deixa eu agradecer aqui ao convite da minha amiga, desde sempre, Josabel e família, né, Martinha, minha amiga, acho que ela deve estar ouvindo,
Mas, gente, obrigado por vocês me darem esse voto de confiança. Amém? Glória a Deus. Continuando. Então, gente, é assim, eu passei por muitas turbulências, né? A minha área de atuação no reino de Deus é o louvor, é o louvor, é a música, né? E cada um tem o seu chamado. E quando eu comecei a adentrar na igreja, desde a minha primeira igreja, né, que eu entrei, e eu pisei os meus pés no altar para louvar o Senhor, muitas coisas aconteceram, né? O inimigo, ele se levanta poderosamente em relação a tudo, em qualquer ministério, mas eu estou falando especificamente o ministério de louvor. E assim, enfrentei muitas batalhas, e eu venci todas elas em nome de Jesus, no louvor. Amém. Adorando, chorando, clamando, e Deus falando comigo através da música, através das letras, através das orações, através de unção, de amigos, como eu tive momentos maravilhosos que eu estava junto com a Josabel, foi um dos dias mais poderosos da minha vida espiritual. Eu vou começar por aí, tá? Eu estava na Igreja Novidade de Vida, e nós tínhamos, o ministro fez um jejum de 21 dias, e eu não me esqueço disso, porque foi um momento único para mim, né? E para a igreja também, né? Foi uma coisa, assim, poderosíssima, não sei se você lembra disso, Josabel. E assim, Deus me tomou de uma forma ali, você estava do meu lado o tempo inteiro, né? Ali me auxiliando, me ajudando, porque, minha filha, aqui o sapato é de fogo, aí o negócio pega e tira sapato, é aquela loucura, se tiver de peruca também sai, é aquele negócio. E nesse dia, a Josabel estava junto ela estava junto comigo, menina. Ai, que bênção, glória a Deus, aleluia, se não fosse ela. Ai, meu Deus. E nesse dia, o apóstolo ungiu, né, as pessoas que estavam lá do louvor e tal. E aí ele falou assim para mim, eu caindo lá no chão, aí ele falou assim, levanta ela que tem mais. Não sei se você lembra disso, Josabel. Menina, você não sabe de lá para cá, o negócio pegou. E foi assim, tremendo. O que aconteceu nesse dia? A unção foi tão forte que eu saí bêbada de dentro da igreja. Parecia que eu tinha tomado, assim, 1 litro de uísque. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida, não. Foi duro, foi chegar até o trem, a Lucilene me levou, e por isso que eu estou começando daqui, tá? Que eu vou chegar no testemunho da cura. E aí, quando eu cheguei dentro do trem, eu estava trançando as pernas, assim, eu não estava... Aí o pessoal olhando para mim, falando, tipo, nossa, essa mulher, né? Gente, uma mulher desse tamanho, bêbada, junto com a mãe idosa, sabe, assim? E eu senti um negócio, assim, tão poderoso dentro de mim, o Senhor me derramou aquela unção. Mas, gente, depois disso, apareceu um caroço no meu seio. Apareceu. Mas foi para a glória de Deus, sabe? Aí eu fui ao médico, porque a gente também tem que fazer os nossos exames. E essa vez que aconteceu isso, foi a 3ª vez que o Senhor me curou de câncer de mama. A primeira vez foi em 2011, que eu tive um câncer maligno. Eu cheguei a pesar 50 quilos.
e eu estava na igreja, assim, eu cheguei para minha filha mais velha e eu falei para ela, mamãe vai morrer, a Jéssica. E eu estava na obra do Senhor. E eu estava tão magra que quando vinha, eu peguei uma ventania, né, assim, estava para chover, eu tive que me segurar no ponto do ônibus, gente, de tão magra que eu estava. E o Senhor me curou desse câncer maligno na mama esquerda. É muita coisa para contar. Então, eu vou dar uma resumida, tá? Houve uma segunda vez, e essa que eu estou contando do dia do apóstolo foi uma terceira vez. São três vezes. Gente, eu só sei que eu fiz todos os exames. Eu fui ao médico, porque a gente tem que ir, a gente tem que se cuidar, a gente tem que fazer os nossos exames periódicos, né? E vai chegando a idade, você tem que intensificar. Não basta só você falar, não, Deus vai me curar, amém. Deus cura sim, claro que cura, por isso que eu tô aqui falando com vocês. Mas eu fiz todos os exames. E quando chegou na hora da cirurgia, eles fizeram uma marcação, né, onde estava o tumor, não era maligno, mas era câncer. O médico chegou para mim do Sírio-Libanês, foi a equipe do Sírio que fez, né, que ia fazer a minha cirurgia. E eu só sei que foi uma loucura esse dia, sabe, gente? Eu não sei explicar isso não, mas eu tava assim, das 4 que estavam dentro do quarto, eu fui a última. Eu falei, ai meu Deus, por que tá demorando tanto para o médico chamar, né? E o meu filho junto comigo, a minha filha junto comigo, e aquela coisa, e meu marido foi, depois ele falou, daqui a pouco eu tô voltando. Um frio danado, e eu lá, né, deitada, pedindo a Deus, né, que o Senhor me ajudasse, a equipe da igreja em oração. Agradeço muito a vocês, né, da equipe de oração. E, gente, eu vou falar uma coisa. Quando eu fui a última aí, né, que eu vi que todo mundo foi operar, todas elas que estavam no quarto foram operar, né, que eu estava na parte de oncologia. Eu desci de cadeira de rodas, né, com aquele catéter aqui na veia e tudo mais, tudo certo. Aí eles foram fazer uma punção, né, no lugar, na minha mama direita, foram fazer uma punção para marcar direitinho, tal. Quando eles fizeram a punção, e depois eles passaram novamente, fizeram um exame, né, de ultrassom no local, simplesmente não estava mais lá. Eu não cheguei a entrar na sala de cirurgia. Uau. E aí foi aquela loucura, porque os médicos, eles são médicos de renome, a gente do Sírio-Libanês, a equipe toda estava lá, né? E aí chegou a médica responsável, né, pela parte de oncologia, de imagem, né, médica de imagem. Ela falou, mas não é possível, peraí, deixa eu ver esse exame aqui. Ela pegou, assim, com raiva, sabe, o exame de imagem, sacudiu, assim, e colocou na frente da tela onde estava sendo feito o meu exame, quem fez o ultrassom, sabe? Bom, simplesmente, ela falou, mas aonde está o caroço que estava aqui? Aí os médicos ficou um olhando para a cara do outro e falou, não, a gente não sabe, né, que estava aqui, é o que estava, não, vocês têm que achar esse caroço. Como é que pode o caroço sumir? Sendo que nós estamos aqui esperando ela para operar? E foi aquele rebuliço, né, como falou o povo pentecostal aí, e foi aquele rebuliço, ir para lá e para cá, e senta, e levanta, e sacode, e levanta aqui, deixa eu ver, vira ela aqui de lado. Eu só sei que não acharam nada. Não acharam nada, sabe? E aí, apareceu um médico, gente, um médico, o nome dele era Gabriel,
Olha só quem foi me dar a notícia. Presta atenção no nome. O nome dele era Gabriel, doutor Gabriel. E essa sala que eu estava, vocês devem saber que onde tem esses equipamentos, a sala é muito gelada, né? A sala é muito gelada. E estava mais ou menos, e estava muito frio lá fora nesse dia, eu não sei o que aconteceu, meu Deus, que frio nesse dia. Eu acho que estava uns 10 graus em São Paulo. E a mesma temperatura dentro da sala. Eu tremia de bater o queixo. E aí ele pegou na minha mão, e a mão dele estava quente, quente, quente. Olha, gente, eu nunca vi um negócio aquele. E ele deu um sorriso para mim, e ele falou assim para mim: filha, quer saber de uma coisa? Um médico, vai descansar. Vai para casa. Isso é impossível dentro do hospital, porque as pessoas estão preparadas, a sala de cirurgia, está todo mundo preparado para fazer a cirurgia. Como que você manda a pessoa para casa no dia da cirurgia? Alguém já voltou aí de alguma cirurgia para casa? Eu, assim, pessoalmente não conheço ninguém, só eu, não sei. Existem essa possibilidade, né, que Deus faz milagre, mas assim, e aí o doutor Gabriel, e foi aquela correria, e as pessoas, os médicos correndo, enfermeiro correndo, e a enfermeira que me levou de cadeira de rodas, né, até o local, chamaram ela de volta. Aí ela falou assim, mas como assim? O que aconteceu? Ah, a dona Maria não vai operar mais. A dona Maria, porque meu nome é Maria Lúcia, né? A dona Maria não vai operar mais. Como assim não vai operar mais? Não, você tem que levar ela de volta. Leva ela de volta para o quarto, porque ela não vai operar mais. Aí ela ficou olhando assim para mim, ela falou, a senhora vai voltar? Porque ficou todo mundo assim, estupefato, né? E tinha lá um enfermeiro, o nome dele era Silvio. Eu até tirei foto com ele na época, não sei se a Silvia estava lá no dia que eu dei o testemunho, Silvia, foi um domingo de manhã. E eu mostrei a foto, né, dessa moça e também do enfermeiro, o Silvio. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Na hora que eu sentei naquela cadeira de rodas, meu filho estava no quarto, Júlio, que eu cheguei de volta, meu filho falou, mãe, o que a senhora está fazendo aqui? A senhora não ia operar? Aí eu falei, Júlio, o cara sumiu. Mãe, eu não acredito, mãe. Eu vou ligar para o apóstolo, eu vou ligar lá na igreja. E foi aquela gritaria dentro do quarto, e o pessoal, todo mundo vindo de outros lugares lá do hospital. Não, mas espera aí, cadê a moça que falou que ia operar e o cara sumiu? Eu só sei, gente, que esse andar, nesse dia, era gente pulando lá dentro, pessoa que a gente fala do mundo, né? Mas, assim, pessoas que não são crente. O rapaz acabou de fumar, jogou o cigarro fora. Na hora que ele entrou no quarto, ele começou a chorar por causa da presença de Deus. Por causa da presença de Deus que estava dentro do quarto. Uau! Dentro do quarto. Eu não sei explicar isso, não. Eu só sei que as pessoas que estavam entrando lá dentro estavam sentindo os arrepios, chorando, me abraçando, deixa eu pegar em você um pouco. Aí, esse rapaz, o Silvio, ele chorou. O que eu fiz? Eu comecei a orar em todo mundo lá. Eu impus as mãos nas pessoas. Não, vem cá, olha nela aqui. Olha nela aqui. E eu fui lá, saindo da cadeira de roda, levantando, e eu andei, pus a mão nas pessoas, e as pessoas que estavam entrando dentro do quarto, aquele chororô, e aí o meu filho colocou uma música do Fernandinho. Eu vou lembrar a letra.
Foi uma música do Fernandinho, que ele falava, Yeshua, 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 vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Gente, tremendo. Nós precisamos ter fé. 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 Do tamanho de um grão de mostarda, não tem problema. Porque, aos olhos humanos, eu não podia estar ali. Eu tinha que estar operando, como todas as outras mulheres que estavam no quarto nesse dia. Aí, o Silvio, o enfermeiro, ele falou a seguinte frase: Maria, tu és bendita entre as mulheres. Quem deitar nessa cama vai sair curado. A pessoa que deitar vai sair curada. E eu acredito que às vezes a gente lê na Bíblia, aí você lê por ler. Mas quando você passa, aí eu entendi o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo mandava os pedaços da roupa para os doentes, isso acontece hoje, agora. Amém. Acontece agora com a sua roupa. Eu não sei, algum objeto seu, de você orar sobre os enfermos e eles serem curados, gente. Deus está procurando adoradores, adoradoras, mulheres de fé. Porque, gente, fé é certeza, né? Está escrito que fé é certeza. E nós, mulheres, a gente enfrenta muita coisa, né? A minha filha falou assim, mãe, a senhora tem uma responsabilidade muito grande, a Joyce, lá no hospital, ela estava junto também. E, assim, todo mundo que me via, quando eu estava saindo do hospital, porque quem estava lá embaixo, ali fazendo os exames, me viu sentada, fazendo os papéis, eu fiz toda a ficha. Ah, a senhora vai operar? Vou operar, aí o médico chamou e tal. E depois me viu sair. Mas aí a moça que estava lá embaixo na recepção falou assim, mas, moça, a senhora não ia operar? Eu falei, minha filha, o caroço sumiu na recepção. Aí as pessoas que estavam na recepção, ficou todo mundo assim perdido, como assim o caroço sumiu, o médico mandou a senhora embora? Mandou. O médico me mandou embora. Eu estou indo para casa. Mas aí, a unção que está sobre a sua vida, você toca nas pessoas, sabe? Deus espera isso, gente. Deus espera isso, verdade. Deus espera a verdade de você. Verdade, sabe? Não é que você vai ser uma super-heroína da fé, superwoman. Não é isso, não. Deus, ele quer verdade. A verdade, toda ela. Sem tirar nem pôr na sua fé. Eu até, na época, falei com o apóstolo, né? Eu falei, apóstolo, agora a responsabilidade dobrou sobre a minha vida, né? Ele falou, filha, é verdade. Porque você já foi curada pela 3ª vez. Eu tenho uma responsabilidade, né? Não é você sair e falar, eu fui curada. Não. E naquele domingo, Josabel, não sei se você se lembra, que eu dei o testemunho, não sei se você estava lá, acho que provavelmente. O que aconteceu? Quando eu fui no banheiro, várias pessoas foram atrás de mim nesse dia. Irmã, a senhora pode orar por mim? Eu tenho um caroço aqui, olha, eu tenho um caroço aqui, eu tenho um caroço aqui.
E aí eu comecei a orar, comecei a impor as mãos, porque, gente, aí você diminui. Porque nós estamos aqui para servir. Os nossos dons é para servir. Nós somos uma extensão do reino, no reino de Deus, da palavra de Deus. Deus tem uma música da Aline Barros, que ela fala assim, quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quem conhece essa música aí? Tu és fiel, Senhor. Então, o louvor, para mim, a letra, eu tenho que cantar a letra e ser verdade. Eu não posso apenas cantar. Lúcia, a Márcia levantou a mão. Por favor, Márcia. Oi, irmã Lúcia, fiquei assim muito impactada com seu testemunho. Deus é realmente maravilhoso e tremendo no que ele faz. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Você falou que louva, né, que canta, que adora a Deus. Eu não tenho assim um ministério, dom de canto, só de ficar no cantinho mesmo da igreja, não de cantar, de louvor. Tudo bem, mas tô lembrando de você, tô lembrando de você, a paz, tudo bem? A paz. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: eu sou mais da palavra e eu tenho as minhas dificuldades, né, em relação às vezes na abordagem da palavra. Às vezes o diabo luta muito contra, às vezes, uma mensagem que você vai entregar. Você também tem essa dificuldade em relação ao louvor? Por exemplo, você vai ministrar numa igreja e aí antes você passa por alguma batalha espiritual antes, porque você vai louvar? Sim. Sim. Tudo que se refere a Deus, quando você entrega todo o seu ser, toda a sua verdade, porque o seu testemunho me impactou muito naquele dia, muito. Eu falei até para minhas filhas sobre o que houve com você, tremendo. Eu acho que você tinha até que, sei lá, fazer um canal no YouTube, fazer alguma coisa e começar a espalhar isso aí. Porque tem um monte de gente agora, só abrindo uma aspas aqui, nesse 2020, essa coisa do fica em casa, a minha filha é professora. Ela falou, mãe, muitas alunas minhas foram estupradas pelos pais homens, irmãos, primos, tios, e um testemunho como o seu vai salvar muita gente. Né? Muitas crianças estão passando por isso, mas vamos lá. Só para eu concluir, sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a maioria das pessoas acham que só quem passa por batalha espiritual é quem leva a palavra. Por isso que eu estou perguntando, às vezes, para você explicar que outros ministérios dentro do reino de Deus também sofrem impactos negativos da parte, né, espiritual, falando. Então, eu queria que você explicasse, você falasse, se você passa por esse tipo de situação. E obrigada, e antes que eu fechar isso aqui, eu tô construindo um livro, já está quase pronto, e em breve vai ser lançado em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou querer, pelo menos uns 3, 4 exemplares eu vou precisar, tá? Olha, irmãs, né, que olha, gente, eu já caí tom na rua antes de cantar na igreja. Já me espatifei todinha com a cara no chão. O trem parou. O dia que eu ia ministrar, era na Atlântica ainda. Eu tô falando isso pra cá, tá? Pra lá, se eu for contar, isso aqui vai até amanhã. Vai dar umas 4 lives aí por aí. O que aconteceu? Eu saí super cedo de casa,
Eu falei, bom, eu vou sair cedo, porque hoje eu vou ministrar, né? Sempre cheguei antes na igreja, a Josabel sabe disso. E sempre fui a última a sair. Eu falei, bom, deixa eu sair cedo, me preparei, tudo. Falei, bom, nesse dia eu fui sozinha, eu não sei, minha mãe acho que não estava junto. E eu fui. Ah, legal. Quando eu cheguei no trem, o que aconteceu? Gente, o trem vazio, tinha pouquíssimas pessoas, deu uma pane na linha. Eu falei, Jesus, não tô acreditando não, Senhor. E minha filha, ó, o trem. Demorou. Quando eu cheguei na igreja, só para vocês terem uma ideia, eu estava de salto, eu corri da estação, aquela ali, ô Josabel, perto da igreja ali, Socorro. Olha o nome da estação. Eu corri da estação Socorro, quem conhece ali sabe muito bem. Eu atravessei aquele pontilhão correndo, porque ia ser a primeira música. Eu estava suada, porque eu já sou normalmente, tá? Faz parte aqui do show total. Eu saí correndo. Quando eu cheguei na igreja, eu não senti que eu estava de salto, eu só senti que eu tinha que chegar. E aí já estava a oração e o pessoal tocando, aí quando eu subi, eu não vi nada, eu só subi, sabia? Não vi nada, eu subi. Aí o ministro de louvor olhou para mim e falou assim, Lúcia, de onde você está chegando? Eu falei, não posso falar agora. A mão tremendo. Eu só sei que eu não sei quem foi que me emprestou um lenço lá. Fia, foi maquiagem, foi batom, foi tudo nesse dia. Acabou tudo. Mas eu cheguei. Eu falei, diabo, é agora que eu vou te pegar. É agora. Agora eu falo. Agora eu canto. Agora eu canto. Você vai ver. Agora eu canto. Agora você vai ter que ouvir minha voz. Você vai ter que sair daqui voado. E foi um dos dias mais ungido nesse dia, gente. Que dia que foi esse? Fala para mim. Sabe aquela... que eu vou falando e vou cantando, viu, gente? Não liga não, tá? Ô, Josabel, você lembra daquela música assim, ó? Vem nesse lugar. Lembra disso? Lembra. Foi essa música aí. Tu que estás assentado entre os querubins, tu que estás entronizado entre os serafins, tu que estás aclamado por anjos, vem nesse lugar. E Deus veio. Houve cura, houve salvação, houve libertação, gente que não falava mais em língua, gente que não sentia mais a presença de Deus, porque eu quero ser um vaso. Eu quero ser um vaso. Eu sou um vaso. Amém. Não é isso. Não é isso. O nosso propósito? O nosso propósito não é ser um vaso? Quem falou que nós temos que ser estrela? Quem disse que a gente tem que brilhar? Porque o ministério de louvor, não, porque cada um tem o seu, como a irmã falou, é você aparecer. Você está ali em cima, você aparece. Mesmo que você não queira. Você pegou no microfone, você aparece. Mas eu sempre pedi para o Senhor, Senhor, me usa. Me usa para curar. Usa a palavra cantada para curar, para libertar. Mas quando você pede isso, você está arrumando uma encrenca. Você está arrumando encrenca. Porque as pessoas vêm contra você, pessoas que você admira vêm contra você, levantam falso testemunho, que foi assim, eu passei por grandes tribulações por conta da forma que Deus me usa, é do jeito que vocês viram lá, no dia que eu fui lá. Eu não tô nem aí, eu tiro o sapato,
Se for para tirar o sapato e ir lá no meio da rua, lá eu vou. Com o microfone na mão. Eu não ligo. Eu não tô nem aí. Ah, mas nossa, irmã. Mas assim, então, a senhora, quando a senhora cantar, a senhora é assim. Eu falei, olha, eu tenho quase 1,80 m, eu uso salto, eu sou preta, sou gorda e tenho um seio bem grande. Eu vou aparecer, né? E aí, na hora que eu fizer, eu vou fazer. Não, mas aí... Não tenho. Não, peraí. Entendeu? Aí já uma minha filha falou, mãe, a senhora tá fazendo uma cara de gueto. A senhora tá fazendo cara de gueto. Mas, gente, se eu não for verdadeira nessa hora, eu vou ficar fazendo caras e bocas para Deus? E se for para entregar, eu vou entregar. Vou falar um testemunho aqui, outro. Estávamos cantando no coral. Você conheceu o Roberto, né, ô Josabel? O irmão Roberto? Sim. Irmã Raquel. Benção, esse casal. E aconteceu uma situação com o filho dele. O que aconteceu nesse domingo de manhã? Eu estava o tempo todo ali, Deus falando para mim, vai lá e fala com ele, vai lá falar com ele, vai lá falar com ele. Mas, Jesus, eu nem conheço ele direito, Senhor. Como é que eu vou falar? A resposta aqui para você, irmã. E eu estava cantando lá e Deus falou para mim, fala para ele que o espírito da morte está rondando a casa dele. Eu falei, gente, mas como é que eu vou falar uma coisa dessa para o homem, Senhor? Ele falou, vai e fala. Sou eu que estou mandando falar. Eu cheguei para ele, falei, irmão, vem aqui um pouquinho, preciso falar com você. Não, irmã, tudo bem? Paz. Não, irmão, eu estava lá cantando e Deus estava falando comigo. Assim, eu não sou disso não, sabe? Falei para ele, mas Deus mandou falar, eu não posso voltar com isso para casa. Cheguei para ele e falei, ó, irmão, tá acontecendo isso. Aí ele levou aquele susto assim e falou, amém, irmão, amém. Eu falei, vigia na sua casa, vigia lá, gente da sua família. O diabo tá rondando a gente da sua família, o que vai levar. Amém, irmão, amém. Depois aconteceu, né? Uma coisa assim. Enfim, gente, passamos por muitas lutas. Quando você quer fazer a vontade de Deus, quando você canta para Deus, não é para o homem, não é para você, não é para você aparecer, você arruma encrenca. Você arruma encrenca. Tá? E isso é válido também para mim. Isso é válido também para mim. De Deus falar comigo e falar, tal coisa está acontecendo, vai acontecer, eu sonhar, e Deus falar comigo, eu levantar de madrugada e levantar com a música aqui, ó, aqui. Uma vez eu tive que ouvir a música o dia inteiro, eu não entendi por quê, eu falei, meu Deus do céu, tô ouvindo essa canção o dia inteiro, né, de falar hino, né, tô ouvindo esse hino o dia inteiro, mas por que será? Mas depois veio a resposta. Quando você quer fazer realmente a vontade do Senhor. Gente, eu já estive em lugares, em igreja, que eu estava cantando, orando, cantando, e 3 carros de bombeiro na minha porta, irmã. A irmã que perguntou aí se tem algum levante na hora de cantar, ou depois, ou antes. Chegou uma pessoa para mim, o Wilson. Wilson chegou para mim nesse dia numa outra igreja, que a gente era de uma outra igreja. Ele olhou bem para mim e falou assim para mim, Deus está guardando os seus filhos, viu? Na hora eu não entendi nada, eu falei, amém. Eu estou chegando, o irmão me trouxe em casa, um outro irmão, o Alexandre, eu estou vendo uns carros de bombeiro subir a rua, e eu descendo a rua e os carros subindo. Eu falei, nossa, o que será que aconteceu, gente? Esses carros de bombeiro aqui, né?
Quando eu vi, o bombeiro estava saindo da minha casa. O botijão de gás pegou fogo. A mangueira do gás. Enquanto eu estava orando e cantando, Deus não deixou explodir o botijão. Porque ia matar meus 3 filhos. E as casas que estavam em volta, ia todo mundo pro ar. Então, adorar, pregar, falar, ministrar, cuidar de criança, não importa o que você está fazendo na presença de Deus. Sabe o que importa? É a sua verdade. É a sua verdade. Ah, mas então, irmã, mas eu fico na porta. É verdade isso que você está fazendo lá na porta? É de verdade? Então Deus vai cuidar. Deus está vendo. Deus cuida. Deus ouve. O Senhor ouve e responde. Se eu for falar tudo, o que o Senhor fez para mim até a semana passada, o livramento que Deus deu para a gente, cante na sua casa, ore na sua casa, ministre na sua casa, seja verdadeiro na hora que você estiver orando, seja verdadeira. Porque o que Deus mais quer, está escrito no Salmo 51, um coração quebrantado e contrito. O Senhor, Ele nos suporta. Porque é a nossa verdade. E eu sei que essa misericórdia, ela está agora entrando na sua casa. Amém. Entrando na sua história, na sua família, dando livramento. Eu sei que a minha voz, que esse testemunho que Deus teve a misericórdia de lembrar de mim para eu falar para vocês, usando a vida da Josabel e das irmãs da cultura de cuidado, eu não estou falando isso aqui porque meus olhos são azuis, né? Brincadeira, né? O pessoal fala. Mas eu sei por que Deus me chamou. Porque eu quero servir. Porque eu quero falar a verdade. Porque a minha oração, o jeito que eu sou, que eu canto, eu tenho muitos problemas que Deus ainda está tratando. Mas olha só, com Deus não se brinca. E não se zomba. Quando você faz algo para Deus, Ele está vendo os mínimos detalhes. Mas esse mínimo detalhe tem que ser verdade para você. Porque tem pessoas que entram no automático, ou ora no automático, unge no automático, fala uma palavra, Jesus te ama. Uhum. Ah, Jesus te ama. Ah, legal. Puxa, amém. Não, gente, não. Ó, eu vou falar uma coisa aqui, não sei se eu tenho tempo ainda, eu tenho só um tempinho, né, Josabel? Tem um tempinho. Vou falar assim, só um pouquinho. No começo da minha fé, né, que eu entrei, meu filhinho, meu bebezinho tinha 2 anos, agora ele é um bebê babado, 1,90 m, coisa mais linda de mamãe. Mas, enfim, eu sempre tive muito nojo de mendigo, sabe? Eu tinha muito nojo. Aí eles entravam coisas que Deus tratou em mim, amém? Tô cuidada, tratada, Deus, aleluia, glória. E aí eles entravam no metrô, entravam no trem, pedia gente na rua, sabe? Aí teve um dia que entrou um no ônibus, todo sujo e todo fedido, né? Todos fedidos. E aí o ônibus vazio, aí ele chegou assim para mim e sentou do meu lado, cabelo todo para cima, assim, ele todo sujo, ele falou assim para mim, olha aqui, eu não gosto da sua voz não, viu? Gente do céu, não tô acreditando. Eu não gosto da sua voz não, viu? Eu não gosto quando você canta, não. E o pessoal que tava no ônibus, o pessoal, ó,
Tipo, se vira agora, meu. Desculpa, gente. Se vira! E aí, eu repreendi, né? Repreendi, em nome de Jesus. Aí ele pegou e desceu. Eu vi que o negócio ali estava estreito. Aí, o que aconteceu? Foi mais ou menos um ano e meio atrás, não, foi começo de 2020. Não, foi dezembro de 2019, eu recebi um convite para trabalhar com uma igreja, lá em Osasco, para a gente distribuir lanche, sopão, essas coisas. Eu achei muito legal, até a hora que eu soube onde é. Ai, Jesus, não. No Largo de Osasco. Você queria distribuir sopão aonde, Lúcia? Largo de Osasco. Então, você queria distribuir sopão aonde? No Einstein? Ai, ai. Aí eu lembrei de Jó. O que eu mais temia me aconteceu. Bom, enfim. O mendigo mais sujo. O mais fedido. Ele escarrou, limpou e pegou da minha mão. Ai, Deus falou para mim: sou eu. Sou eu. Você tá com nojo de mim? Sou eu que tô pegando da sua mão. Eu fui curada nesse dia. Foi duro, gente. Você ouvir a voz de Deus desse jeito. Deus falou: eu tô aqui, tá? Eu tô no meio dessa gente. E eu tive que abraçar ele. Eu choro porque eu sinto a presença de Deus, sabe? E Deus falou para mim: você tem que parar com isso. Onde eu mandar você ir, você vai ter que ir. Eu cantei hino junto com ele. Ele abraçado comigo. Ele com o cachorro assim na frente. Eu falei: Senhor, o que eu faço agora? O cheiro, gente, o cheiro é muito forte. Ele falou: eu tô aqui. Você não falou que vai me servir em qualquer lugar? Ele todo mijado, todo fedido, podre. Ele falou: você vai cantar aqui, ó. É aqui que você tem que cantar. Distribuindo sopa, distribuindo água, suco. Você vai vir aqui. esse é meu palco, né, Lúcia? Esse é meu palco. Aleluia. Sabe, gente? Desculpa aí a emoção. Porque a gente tem que ter esse batismo com fogo, sabe? Você tem que ir pro batismo com fogo. E aí você fica sabendo quem é você no reino de Deus, onde você está. Quem é você? O que você está fazendo? Porque é muito fácil dentro das paredes da igreja. É muito bonito dentro da igreja. Tá todo mundo limpinho, cheiroso, som, ar-condicionado. Deus está no deserto. Deus está lá fora. Amém. Deus está lá, ó, aqueles que não são nada. Gente que você fala: eu cuspo, se eu ver eu cuspo. É essa gente que Deus está lá. Deus está lá, viu? Deus está lá. Não tenha nojo. Não tenha ódio das pessoas. Ah, porque ele está vestido de mulher. E daí? Eu fui evangelizada no carnaval. No carnaval. O cara pulando,
gritando atrás da escola de samba na época que a gente era no Camisa Verde. E o cara ele chegou para mim e gritou: Jesus te ama. Na hora que ele falou isso, eu levei um impacto, eu quase caí para trás. Da unção do palhaço. Aonde está a igreja? Aonde está essa gente? Jesus está procurando você. Jesus está procurando você para sair daí, da onde você está, do seu conforto, e ir lá, ó. Leva lá a roupa, leva lá comida, leva água. Tenha sempre água na sua casa, na garrafinha. Tenha sempre uma blusa dentro do seu carro, uma peça de roupa. Desce e dá para aquela pessoa ali que está deitada no chão. Porque Deus me tratou com isso. Eu era uma mulher nojenta, usando perfume francês o tempo inteiro. Deus falou: agora você vai sentir o meu cheiro. Aleluia. Amém, gente? Amém. Desculpa de falar desse jeito, mas a gente fica desesperado por Deus. Porque Ele é lindo, Ele é amor, e o amor dele não tem limite. Às vezes a gente fica lambendo feridas em casa porque quebrou a unha. E um monte de gente passando fome lá fora. Desculpa, mas é isso. Amém. É isso, essa palavra, eu acredito que veio direto aos nossos corações, né? Entender, na palavra diz que Jesus chega um momento que ele diz assim: olha, eu estive preso e não foste me visitar, tive fome, e aí, mas mestre, quando aconteceu isso? Né? E aí ele diz: quando você faz para um deles, você está fazendo a mim. Né? E essa palavra veio muito forte, e isso eu estendo, eu vou pegar isso aqui, eu estendo aos abrigos, aos asilos, a tantas coisas que necessitam da nossa visita, e nós, né, contudo, a gente termina, é isso, lamber as feridas tão poucas, né, enquanto tem gente precisando, tem criança em abrigo precisando, tem tantas coisas, né? No dia mesmo a gente estava conversando, eu e a Silvia, e eu lembro que as minhas 2 filhas eram moradoras de rua, e Deus trouxe elas até a mim. Então, tem coisas que a gente precisa, e tem um monte de gente que está chorando e sofrendo porque nunca foi mãe. Mas não é porque quer ser mãe, é porque quer ter um filho do ventre. Quando a gente quer ser mãe, Deus tem um monte de filho aí, assim como Deus fez com a gente. Então, cultura de cuidado veio para quebrar vários paradigmas, e a gente entende que a gente precisa estar pronta, que todo dia a gente conversa sobre a palavra para transformar e para enviar, para a gente produzir, reverberar essa cultura do reino lá fora. Porque senão só ficar entre 4 paredes, realmente, o efeito é muito pouco. Amém? Lúcia Machado, Deus te abençoe. Né? Eu acredito que o seu testemunho impactou vidas, tem impactado. Eu passei por um pouquinho da experiência que você contou, e a gente entende que isso glorifica o nome do Senhor. E eu acredito que aqui todas nós, se formos contar, tem algo que glorifica o nome do Senhor, claro, naquilo que a gente falou, cada um no seu dom. Se Deus chamou você para ser voz e chamou você para ser mão, não é diferente um da outra. Somos membros. Não dá para todo mundo ter só voz, né? Então, não dá para todo mundo ser a mão. Deus chamou cada um em particular porque Ele quer usar tudo isso. Amém? Então, a gente precisa entender, nesse Dia da Mulher, e aqui eu acredito que a maioria somos mulheres, mas somos mulheres e entendendo que temos um diferencial. Mulheres que vão trazer a cultura do reino para esse mundo devastado. E esta cultura do reino é independente do sexo que até a pessoa sente, porque tem muitas mulheres que se sentem homem e tem muito homem que se sente mulher, porque o sentimento está todo corrompido.
E nós precisamos amar essas pessoas, nós precisamos trazer os bêbados, os fedidos, os aleijados, porque chega uma hora que eu acho linda aquela parábola. O senhor da casa estava arrumando uma casa bela e convidou, e aí vem você, não, olha, hoje eu vou visitar a fazenda que eu comprei, vem você, hoje eu tenho um compromisso, vem, não tem problema, tem que acontecer, vai para os becos e valados, pega os conchos, os aleijados e traga. Tá? Então, isso dá para a gente entender espiritualmente, que tem muitos conchos e aleijados, mas também tem materialmente. Então, nós precisamos ser a boca de Deus, o pé de Deus, a mão de Deus, os olhos de Deus, o ouvido que vai escutar nesse mundo corrompido. Então, eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus, e eu sei que foi tremendo, né? É muita coisa, a Lúcia tem muita coisa, então ela revisitou a história dela em pouco tempo, deu esse palco que o próprio Jesus veio até nós e disse, olha, eu preciso dar isso para vocês, porque a mulher samaritana, Raabe, nos dá um exemplo glorioso, né, de que Jesus, quando veio, ele não fez acepção, ele fez questão de colocar as mulheres e diz, vai. Amém? Amanhã nós teremos aqui a Silvia, que está firmino, mas eu costumo dizer a Silvia Zacarias, ela vai trazer para nós também, a história da Silvia é muito marcante, assim como todas nós, mas é assim, da prisão ao palácio. Então, vocês vão conhecer um pouquinho da história dela, né? Como é que essa mulher transitou pelas cadeias que talvez nenhuma de nós, mimosamente, e eu falo já emocionada, mimosamente nós não queremos transitar na cadeia. Então, da cadeia ao palácio, Deus tem levado ela, e isso não é para a glória dela, é para glorificar o nome do Senhor. Então, eu convido você, esteja conosco, convide uma pessoa, entenda o que Deus fez e que Deus não tem religião, e eu tenho falado isso aqui, Deus não tem religião, Deus não é cristão, Deus não é, Deus chama aquele que ele encontra com o coração, né? Vamos pensar que Abraão estava onde? Em Ur dos Caldeus, e ele achou graça ali no coração de Abraão e chamou, vem. Então, esteja aqui conosco amanhã, convide uma mulher, convide uma família para conhecer um pouquinho da história de como Deus faz. E não é porque Deus faz que parou por aí, que a gente não tem mais tribulação, a gente não... Não, ele nos convida a dizer, hoje você já sabe. Então, as tribulações, as aflições, as dores, confia em mim que eu estou com você. A Silvia vai contar um pouquinho de tudo isso. Amém? Lúcia, eu sei que a gente já passou um pouquinho do horário, mas eu queria que você louvasse o Senhor. E esse louvor, para que entre nos nossos lares e entre no nosso interior, destrua toda a fortaleza em nome de Jesus. Eu estou aqui pensando, tem uma música que eu gosto muito desse louvor, e eu sei que é um louvor que todo mundo conhece, sabe? Mas quando a gente canta e a gente presta atenção, você volta. Quero voltar. Pode fechar seus olhos, tá? Nesse momento. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as
primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia! Precisamos voltar ao primeiro amor a cada dia. Que tremendo hoje. Que tremendo. Deus abençoe. Esteja conosco amanhã. Nós estamos aqui diariamente, faz 2 anos. Não é porque é um bando de mulher desocupada, não. É porque nós temos anseio por Deus, né? Muitas estão trabalhando, muitas ali lavando louça. Nós temos anseio de sermos os remanescentes que precisam entender que voltar ao primeiro amor é entender que Deus pode tudo. É aquele amor, aquele achego de apaixonada quando a gente viu ele pela primeira vez. Amém? Obrigada por estar conosco. Deus abençoe. Obrigada, Lúcia. Esse lugar já é seu. Tá certo? Amanhã vamos estar aqui com a Sílvia. E Deus amanhã abençoe. Vou ouvir Silvinha. Silvinha, linda, gata. Te amo. Amém. Nós terminamos todos os dias com Salmo 4, versículo 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Até amanhã. Deus abençoe. Amém. Beijo para vocês. Deus abençoe, gente. Beijo, Lúcia, saudade de você. Também, amiga.